Oi, pessoal. Nessa aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre transformações lineares, tá? Então, nessa aula a gente vai começar com dois conceitos, tá? Que é o conceito de uma transformação injetora e uma transformação sobrejetora, tá? Então, a gente começa, né, com T de V em W, uma transformação linear, tá? De um espaço vetorial V num espaço vetorial W. Então, a gente vai dizer que T é uma transformação injetora se T transforma vetores distintos de V em vetores distintos de W. Então, o que isso quer dizer? Tá? A gente vai fazer um esqueminha aqui. Então, a gente tem, eu vou representar aqui o meu espaço V, tá? Espaço vetorial V, aqui o espaço vetorial W. Né? E eu tenho essa aplicação, né? Essa função, né? Essa transformação linear T que vai, né? Que pega elementos aqui de V, tá? Né? Vetores aqui de V, que eu vou representar para essas bolinhas, e leva em vetores aqui de W, tá? Uma transformação linear faz isso. Então a gente vai dizer que ela é injetora, tá? Se ela pegar elementos distintos, então por exemplo esse carinha aqui, né? Ela leva nesse vetor aqui. Aí se eu pegar um outro vetor distinto, ela vai levar em um vetor distinto, tá? Diferente desse daqui. Então, se essa transformação faz isso, tá? Ela pega vetores distintos aqui e leva em vetores distintos aqui do outro lado, a gente vai dizer que essa transformação é uma transformação injetora, tá? Então, esse exemplo aqui, né, ela é injetora. Agora eu vou fazer aqui um esqueminha de uma transformação que não é injetora, tá? Então, por exemplo, né, de novo, você tem aqui o meu V e aqui o meu W, tá? Tem a transformação T aqui, né? Aqui eu tenho alguns vetores. Essa transformação S pega, por exemplo, esse vetor aqui, leva nesse cara, e esse outro vetor leva nesse cara aqui também, tá? Então, essa transformação aqui, ela não é injetora, né? Porque ela pegou elementos distintos de V, tá? Mas ela levou no mesmo elemento aqui de W, tá? Então, quando isso acontece, né, essa função ela não é mais injetora. E o outro conceito é de uma transformação sobrejetora. Então, uma transformação, né, de novo, uma transformação T de um espaço V num espaço W. A gente vai dizer que ela é uma transformação sobrejetora, tá, ou simplesmente sobre, se qualquer vetor de W for a imagem de pelo menos um vetor de V. Tá? Então, de novo, o esqueminha aqui, né, para isso. Tá? De novo, aqui eu tenho meu espaço V, tenho meu espaço W, né? A transformação T, né, ela pega elementos de V e leva em W. Então, a gente vai dizer que ela é uma transformação sobre, né? Se para qualquer vetor que eu escolher aqui de W, tá? Vai existir algum vetor aqui em V que a transformação T leva esse vetor, né? Leva esse Vzinho aqui nesse Wzinho, tá? Se eu escolher um outro vetor aqui de W, qualquer, vai de novo existir um vetor aqui de V, tal que a transformação faz isso daqui, tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que essa transformação é uma transformação sobrejetora, tá? Ou simplesmente sobre. Então, vamos ver um exemplo mais completo disso, não, um exemplo mais concreto, na verdade. Então, vamos pegar algumas transformações que a gente já viu, tá? Como, por exemplo, a projeção no plano XY. Então, na verdade, essa transformação é uma transformação do R3 no R3, tá? Ela vai pegar um vetor x, y e z e vai levar no vetor x, y e 0, né? Então, geometricamente, o que ela faz? Ela pega um ponto aqui no espaço, tá? E leva na projeção desse ponto aqui no plano XY. Então vamos lá, a gente pode se perguntar se essa transformação é uma transformação injetora, né? E também se ela é sobrejetora. Então T é injetora. Então o que a gente tem que se perguntar aqui é, se eu pegar um vetor V1 diferente de um vetor V2, isso implica que T de V1 é diferente de T de V2? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. E se a gente pensar um pouquinho,
A resposta é não. Se eu pegar, por exemplo, o V1, né, igual ao vetor 1, 2, 3 e V2, o vetor 1, 2 e 5. Tá? Então, claramente, né, V1 é diferente de V2, mas tá, o que vai ser T de V1? Né? T de V1, o que a transformação T faz? Ela pega o vetor x, y e z e leva no vetor x, y e 0, ou seja, ela zera a última componente aqui. Então, T de V1 vai ser o vetor 1, 2 e 0. Tá? E T de V2, a mesma coisa. Né? Se eu zerar a última componente, eu vou ter o vetor 1, 2 e 0, ou seja, são iguais. Né? Então, está acontecendo essa situação aqui. Né? Eu estou pegando dois vetores distintos aqui de V e estou levando no mesmo vetor aqui de W. Então, isso implica, né, que T não é injetora. Agora, T é sobrejetora? E para responder isso, né, o que a gente tem que fazer? Tá? O contradomínio dessa aplicação é o R3. Né? Então, para essa aplicação ser sobrejetora, para qualquer V pertence ao R3, tá? Tem que existir. Eu vou colocar assim um U pertencente ao domínio, que nesse caso é o R3 também, tá? Tal que T de U é igual a V. Tá? É isso que quer dizer ser sobrejetor, né? Que para qualquer vetor do contradomínio, tá? Vai existir um vetor aqui no domínio, tal que, né, ele é levado nesse vetor. E se a gente pensar um pouquinho, tá? A gente também consegue ver que isso não é verdade, que essa função t não vai ser sobrejetora. Por quê? Porque para ser sobrejetora, tá? Para qualquer vetor v do R3, tem que existir algum U tal que essa transformação leva U em V. Mas se a gente olhar para cá, para o meu esqueminha aqui, né, na verdade, isso só vai acontecer para um vetor que está no plano xy. Né? Se eu pegar um vetor aqui no plano, aí sim, qualquer vetor que está acima ou abaixo dele vai ser levado nele pela aplicação t. Tá? Mas se eu pegar um vetor, né, por exemplo, esse v que não está no plano xy, tá? Por exemplo, 1, 1 e 1. Né? Não existe U, né, no R3, tal que T de U vai ser igual a esse V. Por quê? Porque T de U, não importa quem seja o U, a última coordenada dele, tá, vai ser 0. Né? Então, se aqui é diferente de 0, não tem como, né, escolher o U de forma que isso aconteça. Tá? Então, né, a conclusão, né, é que essa função não é sobrejetora. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma função que não é nem injetora e nem sobrejetora. Tá? Agora, uma curiosidade. Né? Então, essa aplicação eu defini assim, do R3 no R3. Tá? Mas eu posso definir a seguinte aplicação. Tá? Vou colocar aqui um outro exemplo. Que vai de novo no R3, só que agora no R2. Então, de novo, ela pega um vetor x, y e z e leva agora no vetor x, y. Tá? Então, essa aplicação é uma outra aplicação, embora ela seja bem parecida. Né? Eu vou pegar um vetor do R3 de novo, tá? Só que agora eu vou levar ela direto no plano XY. Tá? Então, de novo, esse vetor V, né? Chamar esse vetor V aqui, eu vou levar ele na projeção, tá? Só que essa projeção vai estar aqui no R2, né? Então, estou fazendo isso daqui. Estou saindo do R3 e levando na projeção desse ponto aqui no R2, tá? Agora, essa aplicação aqui, sim, ela vai ser sobrejetora, tá? Por quê? Porque para qualquer vetor que eu pegar aqui
do R2, né? Por exemplo, se eu pegar o vetor, aqui seria o vetor 2 e menos 1, vamos dizer. Vou chamar esse carinha aqui de U, tá? Então, existe o vetor V lá no R3, que eu posso pegar 2 menos 1 e 0, por exemplo, né? Tal que T de V vai ser igual a U. Né? Porque o que é T de V? Né? Vai ser o 2 menos 1. Né? Essa aplicação aqui, ela pega o vetor x, y e z e leva só no vetor x, y, ou seja, as duas primeiras coordenadas. Né? E isso vai acontecer para qualquer vetor u que eu escolha. Tá? Para qualquer vetor u que eu escolha, eu vou conseguir um vetor aqui no R3, tal que t desse vetor vai nesse vetor u aqui. Tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de uma aplicação sobrejetora. Tá? Claro, não, embora seja muito parecida, né, com o exemplo anterior, tá, de ser uma projeção, digamos assim, a definição, né, é diferente. Né? Aqui é uma aplicação do R3 no R2, tá? E aqui eu tinha uma aplicação do R3 no R3. Tá? Então, esse exemplo aqui não é sobrejetora e esse exemplo aqui é sobrejetora. Vamos ver um outro exemplo. Pegar a transformação linear, né, que é a rotação por um ângulo θ. Então, como é que é essa transformação? Né? Eu estou aqui no R2, tá? Então é T do R2, né? No R2. Ela pega um vetor V e rotaciona V em θ graus, né? No sentido anti-horário, tá? A gente viu na última aula como é que dá essa transformação, tá? É dada por aquela matriz com senos e cossenos. Então, o que essa transformação faz? Né? Ela pega um vetor V e vai só rotacionar ele num ângulo θ pré-definido, né? Então, é o mesmo vetor, né, rotacionado por um ângulo θ. Tá? Então, é isso que a gente faz, que a transformação faz. Então, agora, de novo, a gente pode se perguntar se essa transformação é uma transformação injetora e também sobrejetora. Como essa transformação é uma transformação que a gente pode ver o que está acontecendo, né, que é só uma rotação de cada vetor, a gente pode responder isso, né, de novo, pensando um pouquinho no que essa transformação faz. Tá? Então, para ser injetora, né, eu tenho que pegar dois vetores distintos, digamos esses dois aqui, V e W. Tá? Claramente eles são distintos. E para ser injetora, essa transformação tem que levar esses dois vetores também em vetores distintos. Né? Então, essa transformação ela rotaciona esses dois vetores por um ângulo θ. Tá? Então, digamos, né, que seja isso daqui. Né? Ela rotacionou esse vetor V nesse vetor t de V e esse vetor W, mesmo ângulo θ, nesse vetor t de W. Tá? Então, aqui a gente vê claramente, né, que se eu pegar dois vetores distintos, V e W, tá? T de V e T de W vão também ser vetores distintos. Né? Então, V diferente de W implica que T de V é diferente de T de W, tá? Que é a condição, né, para que essa transformação seja injetora. E a gente pode se perguntar se ela é uma transformação sobrejetora também. Então, ela vai ser sobrejetora, né, se para qualquer... Deixa eu apagar aqui. Tá? Ela vai ser uma transformação sobrejetora se para qualquer, né, por exemplo, U que eu escolhi aqui, vai existir algum vetor V, tal que essa transformação leva a V nesse vetor U. E claro, isso é verdade, né? Se eu escolher esse vetor U aqui, se eu pegar o vetor, né, esse vetor aqui, tá? Quando eu aplicar T de V, eu vou rotacionar ele por um ângulo θ e vai cair exatamente em cima de U. Tá? Então, de novo, né, dado U pertencente ao R2, tá? Existe, né, V tal que T de V
é igual a U, tá? Logo, é também sobrejetora. Ah, claro, né? Quem é que é esse V aqui? Bom, ele é a rotação anti-horária, né? Ou melhor, a rotação horária desse vetor U em θ graus, tá? Porque quando eu aplicar T, né, ele vai pegar esse vetor V, vai rotacionar θ, vai cair de novo em cima de U. Então aqui eu tenho um exemplo de uma transformação que é injetora e também é sobrejetora. Para o objetivo dessa aula, tá, vai ser muito importante a gente saber quando uma transformação é injetora, tá, e quando ela não é injetora. E para ajudar a gente, tá, nós temos esse resultado, né, que diz que se T, né, de V em W é uma transformação linear, então essas afirmações aqui são equivalentes, ou seja, a transformação T ela vai ser injetora se e somente se o núcleo de T é igual ao vetor nulo. Tá? Então, para, né, dizer que a função T é injetora, se eu conseguir mostrar isso daqui, que o núcleo dela contém somente o vetor nulo, acabou. Né? Ela é injetora. Se o núcleo dela tem mais, né, vetores além do vetor nulo, então aí ela não é injetora. Tá? E se a gente voltar, né, de novo para os exemplos anteriores, para essa projeção aqui, tá? A gente viu, né, que o núcleo dela, tá, é, na verdade, o eixo z, né? Porque qualquer vetor que eu pegar aqui no eixo z, ele vai ser projetado no vetor 0, 0, 0. Né? Porque o núcleo é isso, né? É o conjunto dos v's, né? Nesse caso no R3, tais que t de v é igual ao vetor nulo. Tá? Então o núcleo aqui é o eixo z, né? Ou é o conjunto dos vetores x, y e z, tais que x é igual a y, que é igual a 0. Né? Então, obviamente, não é só o vetor nulo que está aqui, tá? Então, né, só por isso daqui eu já sei que ela não é injetora, tá? Esse outro exemplo aqui é a mesma coisa, né? O núcleo vai ser o mesmo, tá? O núcleo dessa transformação aqui é o eixo z, né? Porque qualquer vetor aqui do eixo z, ele vai ser projetado aqui nesse carinha, tá? Que é o vetor nulo aqui do R2. Então, essa daqui também não é injetora. Eu vi aqui que ela era sobrejetora, mas ela também não vai ser injetora, tá? E nesse último exemplo aqui, a rotação, tá? A gente viu, né, também na aula passada, que para essa transformação aqui, tá, o núcleo dela, aí sim vai ser só o vetor nulo, né? E qualquer vetor diferente de zero que eu pegar, tá? Ele vai ser levado em um vetor diferente, né? De zero do vetor nulo, tá? Então, também isso daqui implica que essa transformação é injetora. Vamos ver um exemplo disso. Aqui o exercício 6, tá? Ele pede, né, conforme indicado na figura, né, seja T do R2 no R2, o operador linear que reflete cada ponto no eixo Y, tá? Então, o que essa transformação faz, né? Ela pega um vetor x, y, tá? Por exemplo, esse carinha aqui, e leva no vetor menos x e y, né? Isso é a reflexão em torno do eixo y, tá? A transformação ela faz isso. Então, primeiro ele pede para encontrar o núcleo de t. Tá? Então, o núcleo de t, né, é o conjunto dos v's, nesse caso no R2, tais que t de v é igual a zero, é o vetor nulo aqui do R2. Tá? Então, a gente pode fazer isso de duas formas. Né? Primeiro é tentar calcular, tentar resolver essa equação aqui. Tá? A segunda é a gente olhar para o que essa transformação faz. Então vamos fazer primeiro aqui tentar enxergar o que vai ser o núcleo, só olhando para o que essa transformação faz. Tá? Então eu quero encontrar todos os vetores v do R2, tais que eles são levados no vetor nulo por essa aplicação. Tá? Então, se a gente pensar um pouquinho, quem é que é levado aqui no zero? Né? Por exemplo, esse vetor x, ele é levado aqui nesse carinha. Tá? Se eu pegar esse cara aqui, né, ele vai ser levado na reflexão, que é esse cara aqui. Tá? Então, quando eu penso no zero, a única forma, né, o único vetor que é levado no zero vai ser ele mesmo.
quê? Porque se eu pegar, por exemplo, esse cara aqui, ele vai ser levado nesse daqui, tá? Se eu pegar esse cara, né, reflexão em torno do eixo Y, ele vai ser levado nesse cara aqui, tá? E assim por diante. Então, observando isso, tá, a gente enxerga que o núcleo dessa transformação é igual ao vetor nulo, tá? Então, essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é a gente resolver essa equação, né? Então, quem é que são os vetores v, tais que t de v é igual ao vetor nulo? Bom, o que é t de v? Né? Vai ser isso daqui. Se v é um vetor xy, né? Então t de v é menos x e y. E eu quero que isso seja igual ao vetor nulo, que é o vetor 0, 0. Bom, daqui para essa igualdade ser satisfeita, a gente tira que x é igual a 0 e y é igual a 0. Tá? Então, ou seja, né, eu tenho somente o vetor nulo. Tá? X igual a 0 e y igual a 0 é o vetor 0, 0. Tá? Então, daqui também a gente tira que t de v, né, é o vetor nulo. Tá? Então, o núcleo dessa aplicação é, né, somente o vetor nulo. E o B, né, T será injetor, justifica sua resposta. Tá? Então, por esse teorema, então sim, né, essa aplicação ela vai ser injetora porque o núcleo contém somente o vetor nulo. Tá? E aí acabou, né? Se a gente utilizar esse teorema, acabou, tá? Essa é a justificativa. E agora a gente tem uma versão, tá, desse teorema, utilizando mais uma informação que é a dimensão do espaço. Tá? Então agora, se V for um espaço vetorial de dimensão finita, tá? E eu tenho uma aplicação T de V em V, tá? Então de um espaço nele mesmo. Então, tá, vai valer o seguinte, todas essas afirmações vão ser equivalentes, ou seja, essa transformação linear ela é injetora, se e somente se o núcleo dela contém somente o vetor nulo, tá? Que era o resultado do teorema anterior, mas agora, tá, se eu sei que esse espaço tem dimensão finita, isso também vai implicar que essa transformação ela é sobrejetora. Na verdade, tá, esse teorema também vale se eu tenho T, uma aplicação de V em W e a dimensão de V é igual à dimensão de W. Tá? Então, vale também para esse caso aqui. Então, né, se eu tenho uma transformação T que vai de V em W e esses espaços têm a mesma dimensão, tá? Então, né, todas essas afirmações são equivalentes, ou seja, T é injetora, se e somente se o núcleo dela contém somente o vetor nulo, se e somente se essa transformação ela é sobrejetora. Vamos ver um exemplo disso. Então, eu tenho aqui o exercício 1, tá? Então, em cada parte, ele pede para encontrar o núcleo e determinar se a transformação é injetora ou não. Tá? Então, vamos olhar para o item C aqui. Tá? Então, essa transformação T ela vai do R2 no R2, e ela é definida por T de xy igual a x mais y, x menos y. Tá? Então, quem é que vai ser o núcleo dessa aplicação T? Né? Isso aí é o conjunto dos vetores V's, nesse caso no R2, tais que T de V é igual a 0, né? O vetor nulo. Então, se a gente olhar para cá, T de V, né? Se V é um vetor x, y, T de V, né, vai ser x mais y, x menos y. Tá? E eu quero que isso seja o vetor nulo. Tá? Então, daqui, né, resolvendo isso, eu tenho que x mais y é igual a 0 e x menos y é igual a 0. Então, eu tenho um sisteminha. E aí, se eu resolver esse sistema, a única solução é x igual a 0 e y igual a 0. Tá? Então, se esse vetor está no núcleo, então, né, esse xy tem que ser 0. Né? X igual a 0 e y igual a 0. Ou seja, o núcleo, de novo, contém somente o vetor nulo. Tá? Então, né, pelo teorema, pelo primeiro teorema, né, independente da dimensão lá, tá? Eu tenho uma transformação T, ela vai ser injetora se somente seu núcleo dela contém somente o vetor nulo. Tá? Então, isso daqui implica, né, que T é injetora. Pergunta que a gente pode responder também. Ela é também sobrejetora? Como nesse caso a dimensão do domínio e do contradomínio é a mesma, tá? A dimensão 2, na verdade é o mesmo espaço, né, do R2 no R2,
a gente pode utilizar esse teorema aqui para afirmar que ela vai ser também sobrejetora. Ela é também sobrejetora, por quê? Né? Porque em espaços de mesma dimensão, tá? Todas essas afirmações são equivalentes. Então, se eu já sei que ela é injetora, ela é também automaticamente sobrejetora. E por fim, o conceito principal dessa aula, tá, é o conceito de isomorfismo. Então, o que é isso? Então, a gente vai dizer, né, que dois espaços V e W são isomorfos, tá? C, né, e somente C, existe uma transformação T de V em W, né, nesses dois espaços, sobrejetora e injetora. Então, se eu dou dois espaços, né, por exemplo, R2, tá? V igual a R2, e W igual a P1, né, que é o conjunto dos polinômios de grau 1, que seriam A0 mais A1x, né? Tá? Esse aqui é A0, A1 são números reais. Então, esses dois espaços, né, o R2 e o P1, eles vão ser isomorfos se eu conseguir encontrar, né, se existe uma transformação T que vai do R2 no P1 sobrejetora, né, e injetora. Então, se eu conseguir mostrar que existe isso, nessa transformação, esses dois espaços vão ser isomorfos. Então, nesse caso aqui, vamos ver se a gente consegue encontrar um isomorfismo, né, uma transformação entre esses dois espaços aqui. Então, essa transformação, né, ela vai do R2 no P1. Então, ela tem que pegar um vetor. Eu vou colocar aqui um vetor A, B, e ela tem que levar num polinômio de grau 1, que eu vou levar na coisa mais natural que existe, que seria A mais B vezes X. Né? Então, pega um vetor AB no R2, leva nessa coisa aqui, que é um polinômio de grau menor ou igual a 1. Eu encontrei uma transformação linear, né, do R2 no P1. Tá? Agora, para, né, ser um isomorfismo, né, para que esses espaços sejam isomorfos, eu tenho que mostrar que T é sobrejetora e T é injetora. Tá? Tenho que mostrar isso, né? Eu não sei ainda. Bom, esses dois espaços, tá, eles têm a mesma dimensão, né? Dimensão 2, o R2, e o P1 também tem dimensão 2. Então, por esse teorema aqui, né? Olha só, essa transformação ela vai ser injetora e sobrejetora se e somente se o núcleo dela for, né, conter somente o vetor nulo. Tá? Então, basta eu mostrar, né, para mostrar que ela é sobrejetora e injetora, basta eu mostrar que o núcleo dessa transformação contém somente o vetor nulo. Tá? Então, se eu calcular o núcleo dela, o que é o núcleo? Né? O núcleo é o conjunto dos vetores V's, né, do R2, né, vou colocar aqui um AB, tá, do R2, tais que T de V é igual ao vetor nulo. Tá? Então, claro, o que vai ser T de V? Né? Se V é AB, T de V a gente viu aqui que é A mais BX. Tá? E isso vai ser o vetor nulo, que nesse caso é o polinômio nulo. Tá? C e somente C, olha só, A é igual a zero e B é igual a zero. Né? Né, um vetor né, um polinômio é o polinômio nulo se somente seus coeficientes são zero. Então eu tenho isso daqui. Ou seja, né, então V está no núcleo, né? C e somente C, V é o vetor nulo. Tá? Então, o núcleo é o vetor nulo. Consequentemente, por esse teorema aqui, tá? Já que os espaços têm a mesma dimensão, essa aplicação vai ser sobrejetora e injetora. E aí, portanto, tá? Por essa nova definição aqui, o R2 e o P1 são isomorfos. E aí, para concluir essa aula, tá? A gente tem esse outro resultado, que vai dizer o seguinte: qualquer espaço vetorial real de dimensão n, ele vai ser isomorfo a Rn. Tá? Então, ou seja, qualquer espaço W de dimensão n, tá? A gente vai conseguir encontrar, né? Então existe T
desse W no Rn, tá? E vai ser um isomorfismo, né? Ou seja, vai ser uma transformação linear sobrejetora e injetora, tá? Então, isso para qualquer espaço W que a gente escolha, né? Por exemplo, conjunto das matrizes 2 por 2, né? Qualquer espaço de dimensão finita n, ele vai ser isomorfo ao Rn, tá? Então, o isomorfismo fala sobre a estrutura, né, do espaço vetorial, tá? Então, se eles têm a mesma dimensão, eles vão ser isomorfos, né? E aí, claro, isso daqui implica também, né, que se W e V têm dimensão n, então W é isomorfo a V, tá? Não precisa ser necessariamente o Rn, mas qualquer dois espaços de dimensão n, eles vão ser isomorfos aí entre si, né? Por quê? Porque, bom, se o W e o V têm dimensão n, ambos são isomorfos ao Rn, tá? E aí ser isomorfo é uma propriedade transitiva, né? Se W é isomorfo ao Rn e o Rn é isomorfo a V, então W é isomorfo a V também. Tá? Então, isomorfismo é isso. Se eu tenho dois espaços com a mesma dimensão, eles são essencialmente a mesma coisa.